Sai daqui, eu quero sair agora, eu quero sair agora, eu quero sair agora, eu quero sair agora, eu quero sair. Acaba com isso logo. Acabar com o quê? Acaba logo. Acaba comigo. Os valores da terra irão confundir vocês. Escutem vossos corações. Ele será o caminho que tem minha guia com vocês. Janeiro. Poeta Davison Jr., ou melhor, Resgate de um Poeta, como era conhecido pelos seus seguidores. No ano de 2023, Davison havia iniciado um projeto, ao qual não quis usar seu nome de início. Por isso, decidiu usar um perfil anônimo, com uma imagem intrigante e um nome cheio de mistérios. O Resgate de um Poeta conquistou seus seguidores, que não estavam dispostos a deixá-lo ir embora. Fevereiro. Em fevereiro, esse jovem poeta parecia estar mais animado com seu mundo da poesia. Cedeu aos desejos de seus seguidores e resolveu não parar de escrever, e passou a usar seu nome no meio público. Agora sim, Poeta Davison Jr., além de começar um novo perfil, que seus seguidores fiéis pudessem o acompanhar, ele resolve estrear o perfil com um lançamento muito grande do poema. A solo nasce, em solo o fim passe. Notas finais 1. Março. Chega o grande mês do lançamento que iria mexer com o emocional de seu público. Este trabalho era anunciado no perfil Resgate de um Poeta, como o último poema de Davison. Às vezes, nosso caminho vai exigir muito mais do que uma caminhada. Às vezes, precisamos parar e nos encontrarmos. Olhar para dentro, olhar para o centro, mesmo se a caminhada parou quando caímos. Caímos para nos encontrarmos solo. Às vezes precisamos de um guia, ou simplesmente nos encontrarmos com nós mesmos. Mantenho meu pensamento alto para que eu me encontre solo. A série A Solo Nasce, em Solo Fim Passe está por vir. E eu já escrevi a primeira. A solo nasce, em solo fim passe. Notas finais. Começa uma pressão enorme no entorno do poeta, para que ele leve ao público mais trabalhos. E ele resolve prometer que, caso goste do resultado do primeiro poema, ele poderá escrever a parte 2 dele. E isso marcará a sua continuidade neste mundo belo da poesia. O tão aguardado trabalho acaba ficando adiado para o mês seguinte. Abril. Ei, você aí, o que está fazendo aí? Você mesmo. Ei, por que está caído aí? Por quê? Quem é você? Diz para ele te matar. 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 Acaba com isso logo. Acabar com o quê? Acaba logo. Acaba comigo. Não vou fazer isso. Me diga logo o que aconteceu com você. Amigo, eu senti uma forte dor aqui, mas já passou. Então agora você já consegue falar?
consigo. Comece logo. É difícil falar. Por que você não me tira daqui? Vamos para casa, então. Não! Eu quero que você me mate de uma vez. Não vou fazer isso. Anda logo. Não foi para isso que você veio? Não vim aqui para isso. Então por que você tá com essa arma? Não estou com arma. Acho que o tempo que você ficou aí deitado te fez mal. Então, o que é isso? É uma carta que eu escrevi para você para te ajudar. Estou envolto a meu copo de preocupação. Tomo dessa água e fico mais raso no meu medo profundo. Me afogo neste alto teor porque não passei no teste do meu eu professor. Está desafiador andar sem noção de correntes pelo mundo. Coloquei meu opressor de boia e logo me afundei sendo usado como isca. Fiquei atento aos sinais, mas infelizmente o olho de humano pisca. Meus cílios já indicavam a próxima prisão de um olhar fundo. Meus filhos, antes mesmo de nascerem, já emitem vozes pedindo para eu deixar este mundo. Causando mais mistério e suspense em seu público, Davidson Júnior decide colocar na sua lista um outro trabalho que iria vir antes da parte 2 do primeiro lançamento. O poema Nós Entre Nós. Maio. Essas cordas estão me apertando muito. Não é isso que eu quero. Tentei te sentir, mas acabei sentindo minhas feridas. Estão me apertando muito. Eu quero ir embora. Está doendo embora. As feridas que você fez precisam cicatrizar. Sai daqui. Eu quero sair agora. 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 O poema Nós, Entre Nós, é lançado e tem boa aceitação do público. Sua pegada sensível foi bem recebida pelos fãs. Após recusar alguns convites para dueto, Davidson Júnior decide aceitar o convite de Miriam Xavier e participa do poema Onde Não Há Reciprocidade. Poetisa Miriam Xavier. Onde não há reciprocidade. A gente tem que entender que existem pessoas que não foram feitas para ficar com a gente. A gente tem que entender que existem sentimentos pelos quais não vale a pena lutar. Porque quanto mais você amar, mais você vai se machucar. Eles servem apenas para te ensinar que nem tudo que amamos é para nós. Porque o que mais amamos pode ser a única coisa que nos destrói. Davidson Júnior. Talvez não exista reciprocidade, mas exista cidade, causa e pessoas. Trânsito, acidente e lagoas, por onde alguns se afogam, por onde impedem socorro, na situação do outro não se colocam. E enfim, chego na parte onde morro. Mas antes quem morrer é o outro, então eu não precisava correr. Antes quem sofrer é o outro, e minha lágrima não precisava escorrer. E agora quem morre e sofre sou eu. Alguém vem me socorrer? Quando eu pedi socorro, não me ajudaram. Quando viram que precisavam caminhar por mim, eles pararam. Quando eu precisei de apoio em mim, escoraram. Embora minha parte eu também não fiz. Quando caíram perto de mim, algo eu não quis. Momentos recíprocos se calaram. A dor do outro não parecia nada, e nada fiz. Em mim, parecia ser tudo, e tudo que o mundo quis. Olhei para aqueles que de mim precisaram, e tudo que a face deles mostravam é que as risadas começavam. Júnior. Em junho, Davidson Júnior dá mais acessibilidade a seu site de poesias, adicionando 5 novos idiomas para seu público estrangeiro.
inspirado por uma linda história de amor de um casal que passava por dificuldades em seu relacionamento, o poeta decide escrever um grande trabalho, ao qual chamou de Idade Avançada. Julho. Em julho, o poeta se dedicou exclusivamente em escrever um roteiro de um filme da história de amor do casal que o inspirava a um futuro trabalho. Agosto. Começam os preparativos para o grande lançamento. O poeta faz algumas postagens para trazer uma reflexão a seu público. Setembro. Após escrever a obra, o poeta começa a mudar a imagem associada ao trabalho, dando mais semelhança à história. Outubro. A nova capa do trabalho é apresentada, e a história começa a ser contada na série Idade Avançada, um filme em 4 capítulos que acompanha o poema que será lançado mais tarde. Ao fundo de nuvens densas e escuras, uma luz surgia se interpondo sobre as nuvens. Essa luz não se tratava do sol, e muito menos de uma estrela. Essa era a luz que cercava um casal de apaixonados. Danny e Daniela, um amor que perdurava por séculos e milênios, na qual tamanha força atraía para o entorno de si mesmos uma enorme luz que os envolviam e iluminavam as densas nuvens escuras pelas quais eles caminhavam. Quero unificar vocês. Para isso, eu preciso que vocês aceitem uma missão desafiadora. A Terra está contaminada de males, e as pessoas distorceram o significado do amor e dos bons valores sentimentais. Vocês agora estarão lá, com idades diferentes, fisicamente distantes, em países com culturas diferentes. Como vocês não sabem de nada quando nascerem lá, o amor de outras vidas vai atrair vocês em um momento. E o que vai definir se vocês vão ficar juntos é se vocês já aprenderam o verdadeiro significado do amor construído há vidas por vocês. Os valores da Terra irão confundir vocês. Escutem vossos corações. Ele será o caminho que tem minha guia. Danny se assenta e resolve ler alguns comentários da sua última publicação e ver o que as pessoas acham de seu trabalho. Lúcia disse em um comentário: "Não desista, você escreve muito bem." Outro diz que quer que ele escreva a parte 2. Outro diz que é complexo. Uma outra pessoa disse que se identificou. João Dias disse que ele deve ter muito tempo de escrita. Mal sabe ele que Danny é muito jovem e tem idade para ser filho dele. Daniela também escreveu: "Eu te conheci através de um moço que vende jornais. E numa manhã ensolarada, eu fui comprar um jornal para ler. E eu acabei ganhando um livro seu. No início eu não dei muita importância, mas como o livro ficou na minha cama, me atrapalhando na hora de dormir, eu acabei colocando ele na estante. Porém, eu não conseguia dormir e fiquei pensando no livro até que eu li ele por completo e tive uma imensa surpresa com o seu talento. Meus parabéns." Nossa, Daniela parece ter gostado muito. Já é um bom começo.
É curioso que essas palavras sejam tão familiares. Distante. No outro dia era a grande cerimônia onde a sobrinha de Daniela anunciaria seu namorado. Para o choque de Daniela, o namorado da sua sobrinha tinha a mesma idade que ela, enquanto a sobrinha tinha 17 anos. Daniela ficou em choque e se sentiu muito mal. Logo mais chegaram alguns jovens, de 20 a 25 anos, acompanhados de belas mulheres jovens. No rosto deles, Daniela viu Danny. Acho que ela está pronta para o tombo que vai acabar com essa relação de uma vez. Agora, vamos trazer a ela o corpo desse Danny para que ela se sinta mal pela idade dele. Eu achei que ela gostasse dele pela alma e não pelo corpo. Ela gosta dele como você pensa. Mas vamos fazer de tudo para ela se sentir muito mal ao imaginar a companhia dele ao lado dela. Ao ponto dela esquecer que esse garoto é um velho que nessa vida nasceu em um corpo mais jovem do que o dela. O paradigma implantado nesse planeta está ao nosso favor. Aqui os velhos podem ficar com meninas jovens e as mulheres velhas, se ficarem com homens mais novos, vão ser ridicularizadas, porque aqui na Terra não pode existir uma coisa que se chama amor. Nós odiamos isso. Vamos agir rápido com ela, antes que aquele idiota envie outra mensagem e a faça sorrir. Daniela caiu no choro e ficou muito mal com tudo o que fizeram ela ver. Ela foi tão manipulada nesse tempo que ela sentiu fortes dores no seu pescoço. Daniela ficou muito tempo de cama e sua amiga a acompanhava. Ela deixou Danny sem nenhuma esperança de estarem juntos, cancelou a viagem e ficou se sentindo muito mal e tendo fortes dores no pescoço. Novembro. Enquanto prendia o colete de segurança a seu corpo, veio outro vento e o derrubou do segundo andar. Dessa vez, o deixando com uma grande luxação nas costas. Ele teve febre à noite e foi encaminhado para o hospital. Enquanto tinha febre, repetia o nome de Daniela incessantemente. No outro dia, acordou com fortes dores no pescoço e teve de ficar imóvel, assim como sua amada. Com uma prótese no pescoço, restava a Danny ficar no hospital. Por lá, foram muitos dias de dor, e quando ele pegava o celular, seu pescoço doía novamente. Marta, a sua enfermeira, ficou com o celular de Danny. A pedido dele, ela escrevia a Daniela sobre o bem-estar de Danny. Mas quem estava com o celular de Daniela era Mirna, que decidiu ocultar tudo de Daniela, para que ela não ficasse pior por ainda se encontrar no hospital. Daniela acabou sentindo que algo estava acontecendo a Danny, e ela resolveu pegar o celular enquanto Mirna estava no banho. Ela enviou mensagem e quem respondeu foi Marta, e ela se desesperou ao saber que Danny estava impossibilitado de se comunicar. Marta contou a Daniela o quanto Danny cantava seu nome no quarto e as coisas lindas que ele dizia sobre Daniela. Danny começou a sentir o chamado de sua amada e pegou o celular de Marta e encontrou Daniela online. Conversou com ela e contou toda a história do ocorrido. Ambos choraram muito e Daniela acabou piorando o seu quadro clínico. Danny escreveu para sua amada algumas cartas de cura. Como Daniela começou a melhorar e ficar feliz, essas cartas também passaram a não chegar nela. A última carta que Danny escreveu, ele tentou enviar mais de 30 vezes e não conseguiu. Nas cartas ele falava de coisas que acalmaram o sofrimento de Daniela para que a luz pudesse entrar no seu coração e curar todos os problemas. Uma delas, ele leu para a enfermeira Marta. Hoje seu pescoço se fortalece ao lembrar que está com meu ombro para deitar.
Seus olhos olham meu pescoço e admiram minha força. Ao mesmo tempo, você vê embaixo de minha pupila e percebe meu brilho de protetor. Nunca pense em mim na sua tristeza, mas recorra a mim quando estiver triste. Nunca deixe de pensar em mim quando estiver feliz, mas não corra dos meus braços quando eles te buscarem para te dizer que tudo vai ficar bem. Ela gostou muito e disse que com certeza Daniela iria ficar muito feliz. Infelizmente, Danny não conseguiu enviar nada que pudesse mudar a situação de Daniela. Todas as mensagens bonitas sumiam e não chegavam até ela. Tempo depois, Danny e Daniela saíram do hospital. Eles se distanciaram, pois as barreiras de comunicação aumentaram a ponto deles não conseguirem contato mais. Na saída do hospital, Danny recebeu rosas das enfermeiras como um símbolo de apoio e reconhecimento a seu amor e desejo por Daniela. Cheguei aqui, não muito esperto, sendo alvo de olhares. Parei aqui, nesse deserto, conectando meu intelecto a luares. Acesso lugares que me trazem posições que não importam. Estou aqui esperando menções de onde eu posso agir. Porque você me escolheu, pediu ajuda e também me socorreu. Você tem uma parte minha que é só sua. A sua parte você não sabe o que fazer, se sentindo perdida. Entrega seu coração à lua. Ela não hesitou e o me devolveu. Tomei posse do que era meu antes da próxima batida. Que te tocou? Lembra quem te cantou? Ela me contou que você se sentiu acolhida. Dezembro. O que você está fazendo aqui? Você voltou? Eu sempre estive aqui. Ainda não terminamos nossa missão. E o que temos que fazer agora? Persistir. Devemos continuar de onde paramos. Qual o próximo passo? Ler a carta que te escrevi. Você me prometeu que iria ler ela e até agora não leu? É mesmo. Ainda tem essa bendita carta. Você não tem escolha. Você deve ler a carta. Você prometeu a seus seguidores que não iria parar de escrever? Eu prometi. Pois então, você deve ler a carta para escrevermos a parte 2. E quem disse que você vai participar? Você mesmo falou isso a seus seguidores. Então, terei de te aguentar mais um pouco. Vamos ver, mas ande logo e leia esta carta. Depois eu leio. Continuarei a descansar solo em solo aqui. Em breve, o poeta anunciará um grande trabalho. Em 2025, estou seguro de que teremos muita poesia do nosso poeta. E eu espero que ele seja menos misterioso. O poeta Davidson Júnior deseja a todos um feliz 2025. Se você chegou até aqui, curta o vídeo caso tenha gostado desta retrospectiva e se inscreva para não perder nenhum lançamento do poeta Davidson Júnior.